AVVD, 12 de abril de 1994. Criação. Não estejas para sempre mergulhada no mesmo sono. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos ver o mistério que aconteceu no sul dos Estados Unidos, que antes dos padres estarem com esses indígenas, esses indígenas é que foram buscar os padres para batizá-los. E como isso seria possível? Pois nenhuma missão havia sido enviada para ensinar a eles a fé cristã. Quem fez isso? E como havia chegado lá? Em Lucas 19:35, quando os discípulos de Jesus, querendo conter o alvoroço, queriam que o povo fizesse silêncio, Jesus lhes repreendeu, dizendo que mesmo que eles se calassem, as pedras falariam. Esses índios não só haviam sido instruídos na fé católica, sabiam o catecismo de cor, mesmo antes que os pregadores chegassem lá. Parece que Deus não quis esperar, e no século XVII, ele enviou uma freira europeia por 10 anos, que nunca deixou seu convento, para levar a fé aos primeiros povos da América do Norte. Aqui falaremos sobre a freira vestida de azul, que instruiu a fé dos povos indígenas do sul dos Estados Unidos. Como Deus a enviou, como ela chegou lá e como sua identidade foi descoberta. Estamos no verão de 1629. Uma delegação de 50 índios Jumano chegou à isleta Pueblo de San Antônio, uma missão para os índios no Novo México, para pedir aos sacerdotes que viessem batizar seu povo.
Os Jumanos eram uma tribo ainda não catequizada, que caçava em uma vasta área nas planícies do leste do Novo México, longe dali. Como foi possível? Os Jumanos e Caburcos já tinham algum conhecimento da fé? Se ninguém tivesse ido catequizá-los? Era inconcebível que os índios viajassem até a isleta em uma longa e perigosa caminhada de mais de 450 quilômetros pelas terras hostis dos Apaches para pedir o batismo. O que estava acontecendo? Naquela época, aliás, faltavam aos missionários os padres e soldados necessários para fazer a viagem para batizar esses índios. Diziam que teriam sido catequizados por uma mulher vestida de azul. E essa história foi tão impressionante que o arcebispo ordenou ao padre Alonso Benavides, superior das missões franciscanas do Novo México, que fizesse uma investigação cuidadosa do que os índios disseram sobre uma mulher vestida de azul que os visitou. E por isso queriam ser batizados. O arcebispo pediu-lhe que investigasse se as tribos terras, xilescás, jumanos e caburcos, todas essas tribos já tinham algum conhecimento da fé e de que forma e por que meios nosso Senhor se manifestou a eles. A primeira coisa que fizeram, eles perguntaram o motivo de virem todos os anos para pedir o batismo e com tanta insistência. E vendo um retrato de Madre Luísa, do Mosteiro dos Concepcionistas, disseram: uma mulher vestida de maneira semelhante a ela vem até nós, sempre pregando, mas seu rosto não é velho assim, mas jovem e bonito. No final, os frades foram visitar os jumanos. E quando se aproximaram do acampamento da tribo, viram com espanto uma procissão de homens, mulheres e crianças que vieram ao seu encontro, carregando 2 cruzes adornadas com guirlandas de flores. Os franciscanos souberam dos índios que a mesma freira os ensinara a sair em procissão para recebê-los e os ajudara a decorar as cruzes. Com muito respeito, os índios beijaram os crucifixos que os franciscanos levavam ao pescoço e imediatamente começaram a clamar para serem batizados. Pergunte-nos qualquer coisa, sabemos tudo sobre a fé de cor, disse-lhes o chefe. E, de fato, esses índios, isolados do resto do mundo, tinham um profundo conhecimento do catecismo. A mesma coisa aconteceu na cidade vizinha. Todos receberam instrução e formação religiosa. Mas quem tinha vindo antes deles?
Era uma bela jovem, com uma capa azul e uniforme das freiras da Nova Espanha. Deus sempre escolhe os seus eleitos para trazer a sua vontade ao seu povo. E agora nós temos um grande privilégio, que a própria Mãe de Deus vem diretamente do céu nos trazer mensagens do nosso Pai Celestial. Em Fátima, apareceu a humildes criancinhas. Depois disso, Deus levantou Garabandal. 1961 até 1965, mais de 2.000 aparições. Nossa Senhora falou para crianças analfabetas, lá nas montanhas, no norte da Espanha, sem acesso a nenhuma civilização. Jovens de 10, 11, 12 anos, sem acesso a nenhuma cultura. Nossa Senhora disse palavras claríssimas, e isso vale para nós também, que o comunismo voltaria no mundo inteiro. E o que é o comunismo? É um totalitarismo que nega a religião, nega a encarnação de Jesus, nega a vida sobrenatural do homem e da história do povo de Deus, do qual nós fazemos parte. Quer controlar tudo à custa de perseguições sangrentas, de mortes violentas. E é esse o quadro que nós corremos perigo, se não cumprirmos o pedido de Nossa Senhora. Rezai o terço todos os dias. Só o terço é capaz de interromper a guerra. Em uma das cidades, Benavides descobriu um rosário que reconheceu como pertencente a freiras espanholas no México. Mas quem era essa jovem que veio sozinha para terras desconhecidas para evangelizar esses índios que não tinham noção de cristianismo, nem mesmo europeus? Antes de partir, o padre Juan de Salas disse aos indígenas que deveriam ir todos os dias rezar diante de uma cruz que haviam montado em um pedestal, até que chegassem os novos missionários. E o chefe dos jumanos implorou aos sacerdotes que curassem os enfermos, pois dizia que eles eram sacerdotes de Deus e podiam fazer muito com a Santa Cruz. Assim, reuniram cerca de 200 doentes. Os sacerdotes fizeram o sinal da cruz sobre eles, leram o Evangelho segundo São Lucas, invocaram Nossa Senhora e São Francisco, e Deus fez um milagre, que todos os doentes foram curados. Ao voltar, o padre Benavides fez inúmeras indagações, mas nenhuma expedição havia precedido a sua, e não havia registro de qualquer freira
que deixasse o convento para viajar pelos desertos, catequizando. Ele fez um relatório detalhado e o entregou ao rei da Espanha e ao superior franciscano espanhol. 12 anos depois, retornou à Espanha e foi chamado pelo superior da ordem franciscana para felicitá-lo por evangelizar os índios com tanta rapidez e eficácia. O padre Benavides respondeu que não era ele que devia ser parabenizado, mas a freira azul desconhecida, que era um completo mistério. E seu superior simplesmente lhe disse: vá ver a irmã Maria de Ágreda. Depois, o padre Benavides foi ao convento de Ágreda, em Castela, e conheceu a superiora, irmã Maria de Jesus, que tinha 29 anos e era muito clara e muito bonita. E ele perguntou ao grupo de freiras: alguém aqui sabe alguma coisa sobre uma irmã que está na Nova Espanha, ensinando o cristianismo aos índios? Irmã Maria disse: sim, sou eu. E outra freira objetou que ela nunca tinha saído de Castela. Irmã Maria lhe respondeu: não em corpo, mas em espírito. Então Benavides perguntou-lhe onde aprendeu a falar todas as línguas indígenas. E ela respondeu: não, só falei com eles em espanhol e Deus nos fez entender. Ela passou anos aprendendo sobre o novo mundo e tinha pena das populações indígenas que ignoravam o verdadeiro Deus. Ela havia orado de todo o coração para que eles se abrissem para a verdadeira fé. E um dia, em êxtase, ela se viu em um país desconhecido. E então, quase diariamente, enquanto rezava, Soror Maria de Jesus se elevava em espírito ali em êxtase e via homens e mulheres de pele bronzeada no vasto deserto do sudoeste dos Estados Unidos. Entre 1621 e 1631, quando tinha entre 19 e 29 anos, Irmã Maria de Ágreda bilocou mais de 500 vezes para instruir na fé várias tribos. Ela sentiu a mudança do clima, sentiu dor quando os índios se voltaram contra ela, sofreu tortura e foi deixada para morrer por incitação dos xamãs. Mas, para espanto dos índios, ela voltou. E esta e outras maravilhas ajudaram a persuadi-los de que estava pregando a verdade. Em certa ocasião, pareceu-lhes que ela estava distribuindo rosários entre os índios e, de fato, vários rosários que ela tinha em sua cela desapareceram. Deu-lhe descrições detalhadas das roupas, os costumes das tribos em que ensinava, as tatuagens, a comida. Deu-lhe
nomes de indivíduos específicos das tribos que Benavides achou corretos. Um dia, ela chegou a uma cidade e viu soldados espanhóis brancos acompanhando um grupo de religiosos. Ele descreveu os homens e disse que o líder deles tinha uma semelhança impressionante com o padre Benavides. E, na verdade, era Benavides. Soror Maria de Jesus de Ágreda pertencia a uma família nobre. E uma vez, sua mãe ouviu uma voz misteriosa que lhe ordenou transformar seu castelo em um convento da ordem franciscana e abandonar sua família, sua vida familiar nobre pela igreja. Sua mãe e todas as mulheres entraram em um mosteiro franciscano, assim como os homens, incluindo seu marido. Maria entraria no novo convento franciscano da Imaculada Conceição em Ágreda. Teve experiências sobrenaturais desde criança, entre elas viagens em êxtase a outros lugares e levitações, e mais tarde receberia mensagens de Jesus Cristo e Nossa Senhora. Tal era sua fama em vida que o rei Felipe IV teria correspondência frequente com ela por mais de 20 anos, além de papas, reis, generais de ordens religiosas, bispos e nobres, devido aos seus dons. Morreu aos 63 anos. Foi declarada venerável pelo Papa Clemente X, mas surgiram obstáculos à sua beatificação devido às objeções à doutrina mariana em sua obra mística Cidade de Deus, na qual estabelece Nossa Senhora como co-redentora, que ainda não foi definido pela Igreja. Em 1909, seu caixão foi aberto pela primeira vez após sua morte em 1665 e seu corpo foi encontrado incorrupto. E em 1989 aconteceu a mesma coisa. Bem, até aqui queríamos falar sobre as formidáveis bilocações que Soror Maria de Jesus de Ágreda realizou para catequizar os indígenas do sul dos Estados Unidos, atravessando o Oceano Atlântico desde seu convento em Castela, sem sair dele. Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Ficamos encantados como essa freira catequizou todos esses índios a quilômetros de distância, sem nunca ter saído de seu convento. Mas Jesus hoje desce do céu para trazer a nós, através de Vassula, a sua carta de amor à humanidade, para nos ensinar como viver uma verdadeira vida em Deus, para nos sacudir do nosso sono profundo. E mesmo assim, sabendo que são mensagens vindas diretamente do céu,
de Jesus. As pessoas ouvem, mas continuam dormindo por anos e anos. Minha amiga, de Jesus a nós através de Vassula. Sim, tu és minha amiga, e por isso eu mesmo te darei a comer o pão da compreensão e a beber a água do meu espírito. Eu permitir-te-ei conhecer as minhas intenções, e o invisível te será visível. Escreve e diz às nações: criação, não estejas para sempre mergulhada no mesmo sono. Eu pretendo expor a santidade do meu grande nome em toda a terra. Sim, mesmo aos pagãos, eu próprio revelarei a santidade do meu nome. Criação, não são outras colheitas que vos alimentam e vos mantêm de pé, mas sim a minha palavra, que preserva todos os que têm confiança em mim. Eis porque vos peço a todos que vos aproximeis de mim, vós que me amais, e que herdareis o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. AVVD, 12 de abril de 1994. Mensagem do livro Mística Cidade de Deus, de Nossa Senhora, a Soror Maria de Ágreda. Quantos há que durante toda a sua vida nunca fizeram um ato de verdadeiro agradecimento a Deus, que lhe deu e conserva a vida, que lhes concede a saúde, força, alimentação, honra, riqueza e outros bens naturais e temporais. Outros, às vezes, agradecem estes benefícios, não tanto porque amam verdadeiramente a Deus, mas pelo amor de si mesmo, pelo gozo e satisfação que sentem na posse dessas coisas terrenas e temporais. Conhece-se esta disposição imperfeita por dois sinais. Primeiro, quando perdem esses bens terrenos e transitórios, se entristecem, irritam e desconsolam, e não sabem pedir, estimar e pensar em outra coisa, pois só amam o transitório. Muitas vezes é graça do Senhor privá-los da saúde, honra, riqueza e outras coisas semelhantes, para que não se entreguem a elas desordenada e cegamente. Eles, porém, consideram essa perda infelicidade e agravo. Deixam o coração ir sempre após o que acaba e perece, para com isso perecer também. Não ignoras o empenho que o demônio emprega para conseguir que não aproveites dos favores que o Senhor e eu te concedemos, levando-te a crer que esses bens e essa verdade são incompatíveis com tuas faltas e misérias. Acaba com este engano, sabendo que serás
tanto mais humilde, quanto mais atribuires a Deus os bens que de sua generosa mão recebe.